Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Hoje, funções sintáticas da banca do teu concurso, a banca Fundação Carlos Chagas. Antigamente, a Fundação Carlos Chagas nem cobrava de forma explícita funções sintáticas em suas provas. Hoje não, hoje cobra. Observa comigo. Também me contaram que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora. O pronome sublinhado exerce a função sintática de. Bom, quando eu pego uma frase, a primeira coisa que eu faço é localizar o sujeito. Se eu perguntar aqui, quem é que me contou? Observa, a resposta é eles, mas eu não sei quem são eles. Então, o sujeito é indeterminado. Fiz. Agora vamos aos complementos. Me contaram o quê? Que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora. Tudo isso aqui, pessoal, é um objeto direto oracional. Nós estamos falando em funções sintáticas. Se estivéssemos falando de orações subordinadas substantivas, seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta, mas aqui só a função sintática. Então, contaram isso, que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora, esse que nós conhecemos como conjunção integrante, introduzindo o objeto direto oracional. Contaram a quem? Contaram a mim. Então, esse me funciona como objeto indireto. O verbo contar, no contexto, é um verbo transitivo direto indireto. Portanto, pessoal, número 1, letra B de Brasil. Ah, professor, mas eu não posso decorar? Como assim decorar? Se aparecer o me, não posso falar que é sempre objeto indireto? Claro que não. Olha só, por exemplo, se fosse assim, convidaram-me para a festa. O que ocorre aqui, pessoal? Quem é que me convidou? Eles. Não quis explicitar, então é sujeito indeterminado. Convidaram quem? Observa, na linguagem coloquial, muitos diriam, convidaram eu, mas não existe. Esse me, alguns podem se confundir e falar que é a mim objeto indireto. Não é. Porque o verbo convidar, pessoal, é um verbo transitivo direto. Quem convida, convida alguém. Eu convidei o meu amigo, convidei meus pais, convidei o Pedro. Então, aqui já é objeto direto. Então, eu tenho sempre de analisar o contexto para saber se é objeto indireto ou objeto direto, seja o pronome me, o pronome te, o pronome se, o pronome nos, como a gente vê lá, pessoal, no nosso curso teórico, certo? Sobre o complemento nominal, na letra C, até pode ser o complemento nominal. Por exemplo, isso me é prejudicial. Prejudicial. Esta frase, isso me é prejudicial, esse me aqui, pessoal, se eu trocar por a mim, ficaria lá no final. Isso é prejudicial a mim. Mas nota que esse a mim aqui que eu troquei, esse a mim complementa prejudicial. Se é prejudicial a alguém. Prejudicial não é verbo. Prejudicial é um adjetivo. Pode ser prejudicial. O que a gente chama? O adjetivo, o advérbio ou o substantivo é um nome. Então, aqui seria complemento nominal. Esse me seria um complemento nominal. Então, sim, às vezes poderá ser complemento nominal. Sobre adjunto adnominal? Sim. Lembra que o adjunto adnominal, ele indica uma posse. Por exemplo, pessoal, se eu colocasse assim, puxou-me o braço. Aqui, pessoal, esse me está indicando uma posse. Não tem sentido falar que o verbo puxar é um verbo transitivo direto ou indireto. Puxou o braço a mim? Não. Se eu fosse reescrever, eu notaria que é puramente posse. Puxou o meu braço, pronome possessivo meu. Tá vendo aqui, Puxou o meu braço. Então, eu noto que isso aqui é uma posse.
Tá bem? Então pode ser adjunto adnominal quando indicar posse. Não é o caso, claro que a questão é letra B de Brasil, mas vale eu comentar um pouquinho mais. Vá que a Fundação Carlos Chagas cobre uma outra função, correto? Pessoal, continua comigo. Número 2, observa. Em eu só ouvi, valente no comer angu. O termo sublinhado, que é o, exerce a mesma função sintática daquele sublinhado em. Primeiro ponto, pessoal. O objeto direto, ele poderá ser representado por um pronome oblíquo de terceira pessoa. Ou o pronome oblíquo é o ou o pronome oblíquo é o a. O o equivale ao ele da linguagem coloquial e o a equivale ao ela da linguagem coloquial. Então, eu só ouvi valente na linguagem coloquial, eu só vi ele. Na linguagem culta, eu só ouvi. O sujeito do verbo ver, quem é que viu? Eu. Vi, verbo transitivo direto, verbo ver, e o é objeto direto. Então, nós queremos, entre as alternativas abaixo, um objeto direto. Fica comigo. Ainda jogarei fora esta máquina de escrever. Pessoal, o ainda, se eu perguntar qual é a classe, é um advérbio. Se eu perguntar qual é a função sintática, adjunto adverbial. Então, o ainda é um adjunto adverbial. Nós queremos, observa, um objeto direto. Depois, letra B. Só aceitava angu pelas mãos de minha mãe. Pelo contexto da frase, quem é que só aceitava? Eu. Eu. Só aceitava o quê? Angu. Objeto direto do aceitar, que é um verbo transitivo direto. Então, aqui eu também tenho objeto direto, pode marcar. Por que não a letra C? Zig era cachorro mesmo. Zig, pessoal, é o sujeito. Era é o verbo de ligação ser, cachorro, predicativo do sujeito. Não sei se matou alguma coisa ou não, como classe é advérbio, como função sintática, adjunto adverbial. Era valente, um bom Braga. A frase está invertida. Um bom Braga, sujeito, era, verbo de ligação ser, valente, predicativo do sujeito. Portanto, pessoal, letra B, de Brasil, é o teu gabarito. Depois, observa comigo questão número 3. Em relação à oração centrada no verbo em negrito, exerce a função sintática de sujeito a expressão sublinhada em. É que assim, pessoal, como nós falamos na questão número 1, eu falei assim, olha pessoal, isso aqui é um objeto direto oracional em relação à função sintática. Quando tivermos a conjunção integrante que, na língua portuguesa, ela introduz oração subordinada substantiva. E aqui está a questão. Quando eu tiver uma oração subordinada substantiva, eu terei uma função sintática. São 6 funções sintáticas que uma oração subordinada substantiva exerce: de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto, como a gente tem no curso teórico. Beleza. Então, significa que, se eu tiver a conjunção integrante, eu tenho, pessoal, sim, uma função sintática, tá bem? Mas eu quero, claro, aqui eles vão misturar todos os conteúdos, mas eu quero o sujeito. Descobri que paciência é uma forma de amor. Quem é que descobriu? Eu, sujeito oculto. Lembra que o sujeito oculto também é conhecido como sujeito desinencial, sujeito elíptico, mesma coisa. Descobriu o quê? Que paciência é uma forma de amor. Então, descobrir, forma verbal do verbo descobrir, verbo transitivo direto. O quê? Que paciência é também uma forma de amor. Observa aqui, pessoal, que vocês têm a conjunção integrante que. Descobrir isso. Beleza. É um objeto direto oracional, mas é um objeto direto. Como oração, oração subordinada substantiva objetiva direta. Não deu, eu quero sujeito.
Letra B. E depois, há espécies fabulosas. Lembrando, sempre que nós tivermos o verbo haver, pessoal, no sentido de existir, o que significa? Que ele não tem sujeito, pois ele é impessoal, né? Mas tem objeto direto. Então, sujeito ele não tem, mas tem objeto direto. Aqui é como existir. Existem espécies fabulosas. Se fosse existir, teria sujeito. Espécies fabulosas. O haver como existir é que não tem. Não tem sujeito, mas tem objeto direto. Depois, tem o horror à criança. Cuidado. Esse A complementa horror. Horror à criança. Senhor, mas não tem crase aí? Não, porque é de forma indefinida. Como se fosse horror a crianças. Mas a criança, pessoal, como complementa a palavra horror, horror não é verbo. Horror é um substantivo, o horror. E a gente diz que substantivos, adjetivos e advérbios são nomes. Portanto, complemento nominal. Nada ainda de sujeito. Acorda, sua mandriona, o dia clareou. Observa só, pessoal. Aqui é um vocativo. Lembra que o vocativo é com quem se fala. Os livros de português dizem que é um chamamento. Ok, mas aqui, pessoal, eu estou falando com um evocativo. Depois, e é um custo impedir que ele escaramuce o doente para fora de casa. Está aqui o verbo ser, verbo de ligação. A frase está invertida. Se eu perguntar que é um custo, resposta: impedir que ele escaramuce o doente para fora de casa. Tudo isso aqui, pessoal, é o sujeito. Aqui dentro do sujeito eu tenho o verbo impedir. Impedir é um sujeito oracional. Oracional, ok? A frase está invertida. Na ordem normal, ficaria assim, ó. Impedir que ele escaramuce o doente para fora de casa é um custo. Esta seria a ordem. Verbo ser, não é um custo predicativo do sujeito. Então, pessoal, é Equador a tua resposta. Isso é um custo. Muito bem. Agora, questão número 4. Observa. Esse estoque de amor que acumulei, ninguém veio comprar a preço justo. Versos 1 e 2. Em relação à oração centrada na locução verbal, veio comprar, a expressão sublinhada exerce a função sintática de. Olha bem, pessoal, quando eu tenho uma poesia, é normal que eu faça inversões. Tá? É normal. Qualquer coisa mais trabalhada, a inversão é normal. Uma das inversões mais tradicionais que poucas pessoas dominam, de fato, é o hino nacional. Quando temos lá, pessoal, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, colocando na ordem, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. O brado, né? Então, tá tudo ao contrário, porque as margens plácidas do Ipiranga é o sujeito simples, porque margens é um núcleo simples de ouviram. E alguns podem falar, tá, mas as margens não escutam. Não, mas é uma coisa mais poética. Aqui eu usei uma prosopopeia, ou personificação, que é dar vida a seres inanimados. Então, quando as pessoas cantam, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, ninguém tem, quer dizer, ninguém é, claro que eu estou fazendo pessoal aqui um exagero, mas a maioria das pessoas não tem noção de que as margens plácidas do Ipiranga é o sujeito, ok? Então aqui eu tenho uma inversão. Ninguém veio comprar a preço justo esse estoque de amor que acumulei. Quem é que veio comprar? Ninguém, sujeito, veio comprar a locução verbal, a preço justo, adjunto adverbial. Veio comprar o quê?
esse estoque de amor que acumulei. Objeto direto, pessoal. Tá? Na ordem normal, de novo, ninguém veio comprar esse estoque de amor que acumulei. Então, é objeto direto. Dinamarca é o teu gabarito. Ok? O que acham das questões da Fundação Carlos Chagas aí de funções sintáticas?